Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu quero continuar trazendo reflexões sobre a existência dos gigantes e vamos também avançar em outros temas sobre arqueologia bíblica. Como vimos até aqui, existem referências da existência de homens gigantes na antiguidade. Os israelitas conquistaram as cidades do reino do gigante Og de Bazã, e a descrição do que eles fizeram é chocante, como está em Deuteronômio 3, do 3 ao 6. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não tomássemos. 70 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas as cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. Destruímos-las como fizemos a Sião, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Deuteronômio 3, do 3 ao 6. Soa até bastante estranho esses relatos sangrentos mediante a lei dada por Moisés. Não matarás. É contraditório. De qualquer forma, muitos alegam que esses gigantes eram inimigos do povo de Deus, filhos de anjos caídos. Mas afinal, o que eram esses gigantes? Seres humanos ou monstros? Bom, se a Bíblia afirma que eles nasceram da união de humanos com anjos caídos, era então um tipo de raça degenerada. E na concepção deles, se essa raça não fosse destruída, dominaria toda a terra pelo poder da sua estatura. Bom, nós vimos que coisas misteriosas aconteciam na região de Gigal-Refaim, região que era habitada por esses gigantes. Eles adoravam deuses estranhos e tinham algum conhecimento profundo sobre ocultismo e astronomia. Og de Bazã é considerado o último dos Refaíns, que também é uma raça antiga de gigantes. Os Néfilins, como já apresentado, surge quando os anjos, filhos de Deus, entram às filhas dos homens. A alegação de que anjos não têm sexo e não poderiam misturar sua semente à semente humana não procede. Além do mais, esses anjos podiam tomar a forma humana e andar entre os homens. É interessante que o livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo, relata que esses anjos tinham uma missão. Eles desceram para evangelizar os homens, fazendo com que eles retornassem ao caminho de Deus. Aqueles que são chamados de vigilantes não descem por causa do desejo pelas filhas dos homens. Deus os envia para instruir os filhos dos homens e fazer julgamento e retidão na terra. Só depois então que eles começam a pecar, profanando-se com as filhas dos homens. Novamente eu enfatizo que haviam advertências para tratar as pessoas com hospitalidade, porque muitos sem saber hospedavam anjos, pois esses anjos eles desciam constantemente sobre a terra e muitas vezes pediam abrigos em cidades e nas casas das pessoas. O livro dos Jubileus é um texto apócrifo que relata a história da criação do mundo e de Adão e Eva logo após a sua queda. Também narra a história dos personagens bíblicos encontrados em Gênesis, com alguns detalhes adicionais. Bom, este relato dos Jubileus faz sentido com aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Hebreus. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo próprio Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Por isso que há uma advertência também que aqueles que não recebessem o Evangelho de Cristo, no último dia, o seu juízo seria pior do que o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Veja também o que está escrito na Epístola de Judas, do 5 ao 11. Embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição.
Ora, esses, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam os principados e difamam as autoridades superiores. O texto diz que os anjos deixaram seu lugar de habitação, seu principado, e se entregaram à prostituição como aqueles. Aqueles quem? Aqueles anjos. Sim, eles se entregaram à prostituição com as mulheres da terra, indo após outra carne. O termo outra carne se refere à carne não humana, que não é carne animal, e sim carne angelical. Em 1 Coríntios 15:40, o apóstolo Paulo fala sobre os diferentes tipos de corpos, que há corpos humanos e corpos celestiais, e que cada corpo possui sua própria espécie de carne, a carne celeste e a carne humana. O corpo da ressurreição é um corpo imortal, como o dos anjos. Então, os anjos que pecaram, eles quebraram as ordens celestiais e passaram a gerar os Néfilins. Esses anjos tinham a missão de evangelizar, mas eles se corromperam, indo após a carne humana. Isto foi o principal motivo de Deus reduzir o tempo de vida do homem para 120 anos, como já falado. Esses anjos que pecaram foram aprisionados até o dia do juízo final. As sentinelas eram anjos observadores, eles eram os olhos de Deus sobre a terra. Mas eles cobiçaram a beleza das mulheres e as desejaram. No relato da Torre de Babel, diz que os anjos disseram: "Vamos descer e ver a torre que os homens estão a construir." Na visão de Jacó, os anjos desciam por escadas, mas são figuras de linguagens para descrever que os anjos descem das regiões superiores, os portais celestiais, que podem perfeitamente ser definidos como portais dimensionais. Existem muitos mistérios na região da Babilônia, onde é o atual Iraque. Algo que eu quero abordar no decorrer desses vídeos. Não é casualidade que o significado de Babel seja uma porta para Deus, ou um portal para Deus. Talvez tenha recebido este nome porque no seu topo havia como um formato de uma porta, por ser um observatório das estrelas. O zigurate na cultura suméria se chamava Etemenanque, que significa Templo da Fundação do Céu e da Terra. Este era o nome de um zigurate dedicado ao deus Marduk, na cidade da Babilônia. Foi reconstruído pelos governantes da dinastia neobabilônica no século VI, e a Torre de Babel seguia este mesmo padrão. Mas o projeto de Nimrod seria o mais ousado de todos, pois ele pretendia subir aos céus e fazer guerra nas regiões celestiais. O livro de Enoque relata que o ocultismo e a astronomia, observação das estrelas, foram ensinados pelos anjos caídos aos homens. Gigal-Refaim era um tipo de centro astronômico construído pelos Néfilins, e estava relacionado à invocação de potestades, a deusa Astarote e outros deuses da fertilidade. A deusa Astarote é a esposa de Moloque, o deus Saturno, o Senhor dos Anéis. E a Torre de Babel era também um portal estelar astronômico, que envolvia a invocação de anjos caídos. É comprovado que eles possuíam um avançado sistema astronômico para observar o sistema solar. Por isso que a Cabala é uma ciência oculta que vem da Babilônia, pois a árvore da ciência do bem e do mal é uma árvore cosmológica. Eles já conheciam com muita profundidade o planeta Saturno. Detalhes sobre este planeta que o homem moderno só conheceu depois dos anos 50. E os babilônicos já conheciam detalhes sobre o planeta Saturno há milhares de anos. Hoje nós sabemos que o planeta Saturno possui um furacão na forma de um hexágono. Foi exatamente esse hexágono que inspirou a criação do hexagrama de Saturno, usado na bruxaria e no ocultismo para invocar os anjos caídos. Existe uma maneira de banir e invocar os demônios usando o hexagrama. Salomão desenvolveu um sistema cabalístico para controlar os chamados 72 anjos da Cabala, pois ele serviu Moloque e Astarote, como sabemos. Este furacão é chamado de vórtice de Saturno. Ele é visto como um cubo negro ou como um grande olho, o olho que tudo vê, que é a base do ocultismo da atualidade. Bom, no próximo vídeo eu quero trazer mais referências sobre a Torre de Babel e também sobre o portal estelar e sobre a sua conexão com os anjos caídos. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seu comentário e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.